Essa, o que é ampliação de consciência de fato, na prática, não esse blá 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 ampliei a consciência, né, que a gente ouve bastante por aí. Deixa eu só colocar um nome aqui da live para quem chegar saber do que a gente está falando, fixar comentário. Show. O que é ampliação de consciência na prática, né? Vou começar a explicação dizendo do porquê eu tive a ideia, né, de fazer esse tema e vi a necessidade de trazer clareza o que é ampliação de consciência na prática, na real, na verdade, né? Não é uma abobrinha que eu ando vendo por aí nos grupinhos de Facebook. Se você não sabe, de vez em quando eu entro numas tretas, né? Não, treta no bom sentido da palavra, nos grupos de Facebook. Eu entro, olho bastante coisa no sentido até para poder fazer conteúdo, entender as dúvidas do que está rolando, o que tem de novidade, as novas fumação de maconha estragada que anda tendo por aí, para ir desmistificando, né? Para a gente alinhando o conteúdo, explicando na forma prática, né? E não na forma conceitual que deixa muita coisa vaga, né? E eu peguei a seguinte publicação, né? É lógico, não vou revelar que grupo, não vou revelar que fonte, grupos que falam do professor Hélio Couto, ressonância harmônica. E aí o indivíduo me manda o seguinte: os comportamentos de Anitta estão baseados na Bíblia e no professor Hélio Couto. Ai, minha Nossa Senhora! E vamos lá, se baseou, e aí ele diz que está embasado, né? Porque na Bíblia diz que você não pode ser, seja frio ou seja quente, mas não seja morno, né? Senão eu te vomitarei, Apocalipse. Daí Apocalipse isso. Realmente, tem Apocalipse isso. E aí ele embasa, segundo o professor Hélio Couto, que o professor Hélio Couto sempre diz que nós não podemos ser mornos, porque o morno é manipulado, porque o morno está, né, vivendo ali no piloto automático da Matrix, está sendo manipulado, está vivendo uma vida na qual não está seguindo a sua lenda pessoal, está vivendo uma vida medíocre, mediana. 95% da população é assim, morno, né? E aí ele baseia-se na Bíblia dizendo que a Anitta é bem quente. De fato, né? Os comportamentos, não comportamentos sim, a evolução da carreira da Anitta, agora não dizendo, enfim, como ela chegou até lá, né? Mas a evolução da carreira, a visão sistêmica, a visão de gestora, dentre outras diversas características business que ela tem, é incrível, né? Realmente é incrível. Sim, ela pega essa parte da Bíblia, ela não é morna nem é fria, ela é quente, ela vai para cima, ela acerta um objetivo e vai. A Anitta sabe dos conhecimentos da alquimia, do grande mestre Hermes Trismegisto. Talvez ela não tenha estudado Hermes, não tenha estudado alquimia, Caibalion, né? Mas de fato ela aplica, ela exercita isso na prática. Mas agora dizer que o professor Hélio ensina que a gente não deve ser morno e por isso a Anitta está tendo comportamentos congruentes com o que o professor Hélio ensina, aí é algo bem diferente, né? Aí é algo bem diferente. Inclusive até está quebrando uma regra de ouro do professor que ele pede: não divulgue materiais de forma picotada, né? Vídeos curtos. Não pegue um trechinho da palestra para explicar alguma coisa. Por quê? Porque isso mais queima o nosso trabalho, né? Se ele fez o caminho das palestras com mais de 100 aulas, né? Tem o caminho da palestra 1, 2 e 3, não é para pegar um trecho avulso para ter o seu entendimento. Gente, por que eu estou dizendo isso? Porque de fato o professor Hélio ensina você a não ser morno. De fato o professor Hélio ensina você a ser bem quente, a entrar em ação, colocar em prática, ampliar a consciência. Mas, porém, todavia, ele também explica em diversas palestras que os negativos, as forças do mal, eles são extremamente alta performance, eles estão extremamente quentes. Eles não dormem, eles trabalham de domingo a domingo. Eles sabem também sobre leis da alquimia, eles sabem também sobre as leis universais. Eles também, assim como as forças do bem, as forças de luzes, né, trabalham incessantemente.
Então, como que você me diz que a Anitta tem comportamentos congruentes com o que o professor Hélio prega? Sendo que ele deixa bem claro que as forças do mal, que utilizam da manipulação de 95% da população que está morna, eles também são extremamente produtivos, são extremamente alta performance, também não descansam. Ou seja, volta para a palestra 1 do Caminho das Palestras 1, curso Caminho das Palestras 1, palestra 1 do professor Hélio Couto. Né? Ou, né, essa pessoa devia estar querendo ibope para usar o nome da Anitta, da Bíblia e do professor Hélio Couto. Só que ele casou as informações de uma forma meio errada. Né? E para embasar isso, eu citei a página 22, isso daria para citar várias. Mas eu só peguei o livro do Akhenaton, porque o professor Hélio canaliza Akhenaton, porque o professor Hélio indica o livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito. Então, página 22 diz, né, tá contando a história de Atlântida, e diz que quando os capelinos, né, foram exilados de Capela, os capelinos que não... Capela estava passando por uma transição planetária, assim como nós estamos hoje no planeta Terra, e alguns capelinos não estavam propícios, não tinham ampliar a consciência, não tinham comportamentos propícios para se manter naquele planeta, nessa nova estação que o planeta estava indo, uma estação de mais luz, uma estação próspera. E eles foram exilados para o planeta Terra. Para onde que Jesus Cristo mandou eles? O mestre, Jesus, Sananda, mandou para Atlântida. Né? Então, os capelinos que foram exilados de Capela, né? Ou seja, os capelinos que não evoluíram, que ainda estavam voltados para o poder, que ainda estavam voltados para as forças do mal, foram exilados, né, para Atlântida. Porque Atlântida era um continente muito evoluído. Está claro no livro. Está claro isso no livro. Pareciam que a população de Atlântida estava sendo substituída por pessoas que pareciam, isso é o termo, tá? Que estavam incessantemente lutando pelas forças do mal, com cultura e música voltado à sexualidade, sensualidade pela sexualidade. Tá assim na página, não é que está nas entrelinhas, não, está escrito as forças do mal, cultura e música voltadas ao sexo. Então, é o livro do Akhenaton, que foi canalizado, né, pelo Roger Butini. Roger Butini canalizou informações de quem? Radamés e Hermes Trismegisto. Está contando a história de Akhenaton, Nefertiti. Então, assim, é irrefutável a parada, né? Se você estudar no Couto, ele indica o livro. O livro, se o professor Hélio indicou, então ele acredita que o Roger de fato canalizou Hermes Trismegisto e Radamés. E está lá no livro que uma população que segue uma cultura e música voltadas ao sexo não é uma população de civilização evoluída, e sim de forças do mal. Como é que você me diz que a Anitta tem comportamentos congruentes porque o professor Hélio fala que você não pode ser morno? Volta para a palestra 1 do Caminho das Palestras 1. E provoquei. É lógico que eu fiz a provocação. E quando eu fiz a provocação, alguns outros comentários, né? Uma das mulheres falou, ai, não julgue. Não julgue. Jesus Cristo ensinou a gente não julgar. E quando eu tirei o julgamento, eu consigo ver Deus em tudo. Aí eu falei, não, mas peraí. São duas coisas totalmente distintas. São duas coisas totalmente diferentes. Realmente, Deus é tudo e mais um pouco. Né? Então, tanto as forças do mal quanto as forças de luzes, tem centelha, tem Deus. Deus é tudo. Mas isso não significa que as forças do mal... Tá pegando essa ideia? Que as forças do mal estão congruentes com o trabalho de servidores da luz. Estão congruentes com o trabalho com quem quer se fundir com o todo. Ou seja, ampliar a consciência. O que é a fusão com o todo? Ampliar a sua consciência no seu total potencial. As forças do mal não querem isso. Por isso querem dominar, querem brigar por dinheiro, querem brigar por política e muito mais. Ou seja, não quer que a população evolua. E as forças da luz quer o quê? Que os espíritos que estão encarnados evoluam.
É isso que nós estamos fazendo na Terra. Ou seja, e para que evoluir? Para ampliar a consciência, no limite máximo, para se fundir com o todo. É esse o videogame. Hermes Trismegisto no Carvalho já trouxe para nós. Não tente entender a mente do todo. A Bíblia está, os meus pensamentos não são como o seu. Né? A gente não tem inteligência suficiente para entender a mente do todo. Tá? Eu falo videogame porque é a minha forma de trazer. Então são duas coisas distintas. Uma coisa é ver Deus em tudo. Realmente, Deus está em tudo. Não tira a sua razão. Deus é tudo e mais um pouco. Mas, porém, todavia, não significa que a Anitta está trabalhando para que o planeta Terra prospere. Baseado em quê? Você está falando isso, né? Baseado no livro, se a gente está falando do professor Hélio Couto, baseado no livro que o professor Hélio Couto indicou. Lembra? O professor Hélio Couto, Akhenaton, canalizou no professor Hélio, e boa parte do caminho das palestras é feito pelo Akhenaton. Né? Trazendo que uma cultura e música voltadas ao sexo não é digna de uma civilização evoluída. É mais digna de forças do mal. E a Anitta? O que ela prospera? O que ela transmite? Olha o clipe dela. Olha o que ela falou na festa de aniversário dela. Não saia da minha festa sem fazer sexo. Olha o clipe. Olha a letra da música. É bem digna de forças do mal. E, ai, Elia, você tá... Não. Tá no livro. Se você estuda professor Hélio Couto, tá querendo ampliar a consciência, é lá. E por que isso tem a ver com ampliação de consciência? Porque mesmo eu argumentando, se o professor Hélio indica o livro, se o professor Hélio Couto canaliza Akhenaton, e é assim que é tratado no livro, é assim que Akhenaton ensina, é assim que o professor, consequentemente, Hélio, está trazendo para a gente que é assim que funciona, muitas pessoas ainda ficaram incomodadas. Ah, Neto, você está julgando. Eu falei, bom, se tem alguém julgando, não sou eu, né? Então é Akhenaton que está julgando, né? É a própria Anitta, só estou pegando a Anitta e colocando os comportamentos dela e estou trazendo no livro. E chegou ao ponto de ter pessoas me dizendo, mas e a sua opinião? Você vai usar o professor Hélio de muleta? Você vai usar o livro de muleta? Aí eu até zoei, né? Vou lançar a hashtag, né? Professor Hélio é minha muleta. Bom, eu sou discípulo do professor Hélio. Eu estarei sempre debaixo do arquétipo do professor Hélio. Sim, o professor Hélio. E os livros que ele indica sempre serão a minha muleta. E isso é ampliação de consciência. É isso que é ampliação de consciência. Por quê? Não adianta eu assistir as palestras do professor Hélio e continuar tendo a mesma opinião que eu sempre tive. Ah, eu gosto da Anitta, achei ela incrível, rebolando a bunda, mandando a mulherada dar pra caramba e... Uai, vamos fazer sexo, gente, e rebola a bunda na cara. Uai, mas peraí. Então, eu vi tudo, o professor Hélio, vi tudo, mas eu continuo com a mesma opinião? Então não ampliei a consciência. A ampliação de consciência requer, no mínimo, que você mude a sua opinião, que você mude o seu ponto de vista, que você veja por outra ótica. Uma das pessoas virou e falou assim, é normal mesmo homens julgarem. Lembra? Apedrejaram a prostituta, apedrejam os homossexuais, apedrejam isso. Eu falei, agora apedrejam a Anitta. Eu falei, é só um pouquinho estranho você me comparar Maria Madalena com a Anitta. Ah, mas segundo historiadores, Maria Madalena foi uma prostituta, era uma rica e que seduzia os homens. Eu falei, não, mas espera aí, bem, vamos lá. Você conhece Lei de Nada, né? Sexto Raio, sétimo Hermes Trismegisto, Sexto Raio de Luz, né? Lei de Nada encarnou junto com o mestre Sananda na Terra. Lei de Nada, operadora da luz, veio como Maria Madalena. Sananda veio como Jesus Cristo. E você acredita nos historiadores? Estude um pouquinho sobre a Lei de Nada. Deixe a sua centelha agir nas mensagens que são canalizadas.
Aí eu falei do filme O Código da Vinci. O filme O Código da Vinci, o livro e o filme, mostram claramente como uma história é contada para denegrir a imagem das mulheres. O filme O Código da Vinci traz claramente: a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia foi escrita 300 anos depois da morte de Jesus. Muitos textos foram considerados apócrifos, porque não tratavam Jesus como um Deus, tratavam como um ser humano normal que encarnou na Terra, e lógico, com uma compreensão de consciência muito maior. Esses não entraram na Bíblia. Há registros até que Maria Madalena fez um texto, mas lógico, não foi para a Bíblia. Então, Maria Madalena se tornou prostituta, mas foi muito depois da morte de Jesus. Ah, mas é ficção. O Código da Vinci é ficção. Olha, aí você tem que ampliar a sua consciência. Estuda o arquétipo de Jesus, que é o Mestre Sananda. Estuda o arquétipo de Maria Madalena, que é Lady Nada. Você vai ver que o Código da Vinci não é tanto assim ficção. Pode ser a parte do filho de Jesus, Maria Madalena, essa parte pode ser ficção. Mas as obras de Da Vinci não tem como ser ficção. As obras de Da Vinci a gente tem acesso até hoje. Tem muito código nas obras de Da Vinci. E o filme traz detalhe por detalhe. Dal Grau foi sistemático nisso. E aí não é ficção. Pode ser uma teoria? Pode ser. Mas bastante coisa dessa teoria bate estranho, né? E aí você teria que assistir. Isso é ampliação de consciência. Se você não assistiu, se você não viu com esse ponto de vista, reassista. Se você não sabia nada sobre a Lady Nada, operadora do sexto raio de luz, pesquise. Veja as mensagens que foram canalizadas por meio de médiuns, por meio de canais aqui no planeta Terra. Veja como as mensagens de Lady Nada vai te ajudar demais nesse processo de transição planetária a curar traumas. Enfim, veja a sua centelha agir. E aí você vai ver que o Código da Vinci não é assim muita ficção. Agora, se você assiste o Professor Hélio Couto e ainda acha que a Anitta tem comportamentos que o professor Hélio prega, vai ser muito difícil você ir pesquisar sobre Lady Nada. Vai ser muito difícil você entender que a história é contada por pessoas que querem o poder. E se eu quero o poder, eu vou contar a história da forma que me convém. Já dei esse exemplo e vou trazer de novo para você entender. O mesmo fato, se for contado pela esquerda, vai prevalecer Lula. O mesmo fato contado para a direita vai prevalecer Bolsonaro. A história é contada por quem está no poder e quem quer continuar no poder. Então, historiadores, Aí eu citei, né? Então, estou trazendo, embasando tudo o que eu estou trazendo. Aí eu citei. Veja o que fizeram com Cleópatra. O que os historiadores dizem sobre Cleópatra? Manipuladora. Passava, fria e calculista, passava por cima de todo mundo para atingir os seus objetivos. Mas e o que o professor Hélio Couto fala dela? Você sabia que o professor Hélio Couto canalizou uma mensagem dela? Você sabia que o professor tem uma palestra dedicada, chama Palestra da Paixão, dedicada a falar sobre ela? Sabia que o professor Hélio Couto fala que ela encarnada naquela época, não estou dizendo o arquétipo dela hoje, que está muito mais evoluído, mas naquela época ela já era uma pessoa que tinha o equilíbrio perfeito do seu yin yang. Então os historiadores dizem uma coisa de que o professor Hélio Couto traz mensagens diretamente no inconsciente coletivo diferente. E se eu cito o que o professor Hélio Couto fala de Cleópatra e os historiadores falam, se eu cito o que os historiadores falam de O Código da Vinci e o que, mensagens vindas do plano espiritual, trazendo diretamente Lei de Nada, e você ainda fica, é que você não está a fim de ampliar a consciência. Isso é só um exemplo, tá? Isso é só um exemplo do acontecimento que teve. O que eu entendi de fato é que as pessoas falam muito da boca para fora ampliação de consciência. Só que quando nós trazemos informações confrontando, você estudou o professor Hélio Couto, mas você continua tendo a sua própria opinião,
Você não ampliou a consciência. Eu só amplio a consciência, meu irmão, quando eu mudo minha opinião. Quando eu mudo meu jeito de ver. Uma teve a capacidade, eu vou ler esse livro do Akhenaton, mas eu tenho tantos livros na frente. Eu falei, melhor não ler. Porque se for ler livro para ter a mesma opinião... E eu tô aqui embasado no professor Hélio Couto, que de fato ele traz... Não estou pegando um pedacinho de palestras, é uma canalização de Cleópatra. É um livro inteiro que ele indicou, não é um pedacinho de uma palestra, é um livro inteiro que ele indicou. Certo? E você continua tendo sua própria opinião, você está falando que amplia sua consciência e assistir o professor Hélio Couto, ou de ler o livro, da boca para fora. E é por isso que muitas vezes eu trago, não tem ampliação de consciência se não houve alteração de comportamento. E aí ainda ficou, né, duas mulheres já ficaram, mas e qual é a sua opinião? Você vai usar o professor Hélio de Muleta? Eu falei, lógico que eu vou usar o professor Hélio de Muleta. É lógico que eu vou usar os livros indicados pelo professor. É óbvio. Quem sou eu, né? Toledo. Né? O próprio professor. Ele base em Akhenaton, ele base em Osho, ele base em Júlio César, ele traz vários outros. Ele traz Allan Kardec, ele base em vários outros. Por quê? Que a gente embasa. Por que a gente traz daqui? Porque quem é Neto Toledo? Agora, né, se eu estou expondo uma opinião e trazendo sistematicamente as minhas fontes, é lógico que são minha muleta, e sempre será livro, e professor Hélio Couto sempre será minha muleta. E tomara que seja a sua. Porque senão você vai continuar tendo sua própria opinião, não vai ampliar a sua consciência, não vai ir para o próximo nível, não vai para o próximo passo. Não adianta ler, acabar um livro inteiro e continuar com a mesma opinião. Ou mudar de opinião, mas na prática não mudar nada na sua vida. Você não ampliou porra nenhuma. Você está falando de ampliação de consciência da boca para fora. Né? E aí a gente vê, né? Está no grupo de estudos do professor Hélio Couto, diz que estudou Hélio Couto, e quer saber a minha opinião, e diz que eu uso o professor Hélio Couto de muleta, não entendeu nada. Não entendeu nada. O professor Hélio Couto, quando trouxeram para ele, mas e você, professor Hélio? O que você diz sobre as pessoas que comem carne? O professor Hélio falou, bem, eu não estou aqui para dar um passo a passo a ser seguido. Eu não estou aqui para falar como vegetais. Vegetais também têm consciência, tá? Também são seres vivos. E se você ainda não entende sobre isso, estuda mais um pouquinho, né, tal. Mas a ciência não comprova isso. Não, já tem livros que, né, pega o livro A Vida das Plantas, né, que fica comprovado e embasado cientificamente que sim, plantas têm consciência. Dos animais, até pouco tempo atrás, a ciência também não acreditava que tinha, e hoje já valida, então daqui a pouquinho a ciência chega lá também. Então como é que eu vou mandar comer vegetais, sendo que também são consciências? Também são parte de Deus. E qual que é o raciocínio do professor Hélio trazer isso? E porque ele finaliza, tá? Não é da minha opinião, não, ele finaliza dizendo, o meu papel, o meu trabalho, não é te dar o que fazer e o que não fazer, é te trazer informações, outra forma de pensar, para que você decida o que você vai fazer com isso. Mas agora, se você lê o texto, se você lê o vídeo, e continua no ponto anterior, não mudou nada, não ampliou consciência. Adorei essa palestra do professor Hélio Couto, mas na minha opinião, Anitta tem um trabalho incongruente com o caminho da luz. Então você, né, ainda tem a sua opinião. Você de fato não pegou as informações que o professor Hélio Couto trouxe. E é lógico, o caso da Anitta é só um exemplo, para você encaixar. Mas eu não acompanho o professor Hélio Couto, mas é só um mestre, um mentor no qual estou fazendo referência. Tá? E vou trazer outro exemplo agora. Agora eu destrinchei bastante, deixa eu ver quanto tempo foi, destrinchei bastante
Nesse caso que aconteceu comigo, direto eu entro nessas discussões para fazer provocações. A maioria das vezes não funciona, porque a pessoa leva para o lado pessoal. Ela não entende, né, que eu estou trazendo fontes para ela. Você acha que vai procurar sobre lei de nada? Reassistir ou reler o livro, o Código da Vinci, e falar, é verdade, né? A obra do Da Vinci, a Última Ceia, foi pintada, tá pintada, não é ficção. Realmente, não tem nenhum cálice em cima da mesa. Né? Enfim, mas a história conta sim, mas se a gente tem fontes que está recebendo mensagens lá no plano espiritual, tá meio estranha essa história. Mas eu vou trazer, eu tive um grande mestre, quando eu iniciei no trabalho, eu tinha 19 ou 20 anos quando eu entrei na Claro, que me dava várias dicas, eu sempre fui um bom aluno, mas algumas dicas que ele trazia de vendas, né? Eu trabalhava na área de vendas. Algumas dicas que ele trazia eram pesadas demais para mim. E hoje eu sei que eu tinha muito medo de seguir aquelas dicas. Como, por exemplo, ele dizia, Neto, você precisa ir nas empresas, pedir para falar com o diretor ou com o proprietário e apresentar o nosso serviço. Era um serviço da Embratel de telefonia fixa. Eu sou empresário, Neto, eu adoro o produto. Eu falava assim, mas é porque você, Ricardo é um paizão, posso citar o nome dele. Hoje é um paizão, meu padrinho, paizão. Mas é porque você, Ricardo, você vende o produto, é lógico que você ama. E eu ficava nessa resistência. Aí você sabe o que aconteceu? Ele falou, Neto, ele começou a me ligar e falou, Neto, às 2 horas você pode estar aqui na loja? Posso. Não, porque vai vir um amigo meu. Neto, esse aqui é o fulano, né? É dono da loja tal, amigo meu, da época do banco, ele trabalhava no banco antes de ser empreendedor. Explica aqui pra ele esse plano nosso. Ele mandava eu explicar. Aí eu explicava o plano. Aí ele falava, caramba, Ricardo, mas isso dá pra fazer assim assado? O Ricardo, dá. E isso assim assado? Dá. E eu falo pra você, leva 3 telefones desses. Você deixa um na tua sala, um com a tua secretária, uma com a sua esposa. E o cara fechava. Isso não aconteceu nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Foi umas 5 vezes que o Ricardo mandava eu participar dessas reuniões de clientes que ele trazia. Mas você sabe o que eu ficava? A minha opinião. Ele me mostrando por A mais B que eu estava errado. Mas a minha opinião era, mas o Ricardo vende porque é amigo dele. Eu quero ver ele na porta de uma empresa oferecer, não vende. Empresário não compra isso, só que ele estava me mostrando que empresário compra. Ele entendeu minha resistência, só que ele é gênio, o Ricardo é incrível. Ele entendeu que eu ainda estava na resistência, só que ele colocava fé em mim. Isso eu ainda era estagiário, tá? No começo de tudo. Depois eu virei gerente, supervisor, treinador, depois eu virei gerente. Ele falou, Neto, tem uma visita aqui para uma empresa. Eu marquei às 4 horas, vamos lá comigo? Falei, vamos lá. Chegou na empresa, não era amigo dele. O filho da mãe fechou uns 5 telefones. E eu que expliquei o telefone. Aí ele virou pra mim e falou, olha, tá vendo? Olha só, não era meu amigo, não era meu conhecido, né? Ligou lá na loja, eu que atendi. Marquei a visita, são 5 vendas. Mas ele tava me cutucando, mas sem bater, ele tava só dando cutucadinha. Aí você sabe o que eu ainda falei? Mas ele queria. Ele ligou procurando, por isso que ele comprou. Bom, então lá atrás, a minha opinião era, esse produto não vende para empresário. Aí ele quebrou com os amigos dele. Os amigos deles eram empresários. Aí depois veio o cara procurando. Mas o cara queria... Tá vendo? A gente dá desculpa atrás de desculpa para não ampliar a porra da consciência. Eu queria, por medo, por resistência, mudar o meu comportamento, por medo, por vergonha por trás tem medo, de bater na empresa e falar com o empresário, eu ficava na resistência. E resistência não é ampliar a consciência. Se eu tenho resistência, eu não amplio. É uma coisa óbvia. Ele ainda vendo que eu não estava seguindo os ditames dele, mas eu sempre fui um batedor de meta, mas ele ainda vendo que dava para eu me superar, ele pegou e falou, Neto, eu passei na frente de uma empresa, lembro até hoje, uma empresa que vende, que fabrica produtos para academia, em São José do Rio Preto.
Eu vi uma empresa ali, vi o telefone dele na fachada, assim, acessado. Cara, eu tenho certeza, era o pré-80, lembrei do plano, pré-80. Eu tenho certeza que, cara, a gente coloca uns 10 pré-80 naquela empresa. Por causa disso, por causa daquilo, não sei o que lá. Vai lá, Neto. Neto, você foi lá no dia seguinte? Neto, você foi lá? Ô, Ricardo, não deu tempo. Comecei a dar as minhas desculpas. Chegou no dia, no terceiro dia, ele falou, Neto, não foi o seguinte? Amanhã às 9 horas, o que você vai fazer? Eu falei, Ricardo, ainda não sei, tem que... Então já fecha a tua agenda. Às 9 horas eu vou lá com você. E o filho da puta não foi. E não é que nós fechou, não fechou 10 telefone, não, mas fechou uma venda muito boa. Aí você sabe o que eu falei? Vendeu porque foi o Ricardo. Ele é empresário, chegou de carrão. Agora chega eu com a minha motinha. Eu ainda fiquei na resistência. Sabe quando eu quebrei a minha resistência? Quando veio uma outra vendedora e mandou uma venda tabocada numa empresa. E ela ia nas empresas de ônibus, que nem moto ela tinha. Você acredita que eu ainda fiquei na resistência? Eu falei, mas ela é mulher, ela é bonita. Você entende o quanto nós somos resistentes? E é lógico que depois disso, né, eu destrinchei, quebrei esse paradigma, inclusive comecei a prestar pela própria Embratel, depois, claro, consultoria na área de telefonia para empresas. E é por isso, e depois quando eu fiz minha transição de carreira, eu prestei consultorias, né, me formei em administração, me tornei funcionário público e prestei consultoria para empresas, né, porque eu aprendi sobre o sistema de consultoria e fui, na metodologia da consultoria, fui prestar consultoria para empresa. Mas eu resisti umas 5 vezes, com a verdade bem estampada na minha cara, me provando e provocando o contrário. Mas eu não queria ampliar minha consciência, por quê? Medo, resistência. E por meio desse segundo exemplo eu te trago de novo. Não adianta ler o livro, não adianta assistir essa live, não adianta e falar da boca para fora. Nossa, o professor ampliou a minha consciência. Será que ampliou mesmo? Porque o que eu mais vejo no grupo é as pessoas falando sobre sua opinião. E não embasando de fato do que o professor Hélio Couto traz nas palestras. Igual o indivíduo que me pega e fala, professor Hélio Couto ensina a não ser morno. Anitta, é bem quente, então... Esqueceu da parte que o professor Hélio Couto cansa de falar que as forças do mal, os negativos, trabalham incessantemente. De domingo a domingo, eles não cansam. Eles são muito inteligentes. Porque se não fosse, não existiria mais força do mal, né? Se só os da luz fossem inteligentes e soubessem sobre as leis universais, fazia tempo que... Só para você entender. Está no livro Akhenaton, o professor Hélio Couto, na palestra do Allan Kardec, essa palestra eu lembrei, é só procurar palestra do Allan Kardec, aproximadamente nos 30 minutos de palestra. Ele fala... Da onde que ele tirou essa fonte? Ele canalizado por Allan Kardec, tá? A mesma informação que está no livro do Akhenaton, que ele manda você ler, você não lê. Ele diz que no ano 300 já era para ter chegado um computador no planeta Terra. E por que não chegou? Porque as forças do mal são muito inteligentes. Eles conhecem sobre as leis universais, eles conhecem sobre a alquimia, eles conhecem sobre a arte da manipulação e persuasão. Eles não descansam, eles trabalham de domingo a domingo também. E você esquece essa parte que o professor fala isso em diversas palestras, né? Você esqueceu isso? E fala, o professor Hélio Couto ensina a não ser morno. Então, Anitta é uma servidora da luz. Pra puta que pariu, rapaz. Dormir. Ai, meu Deus do céu. A outra me mandou nesse post. E quem não gosta da Anitta? Eu não gosto nem desgosto delas. Ela só não tem um trabalho congruente com o trabalho da luz. É só isso. Não gosto nem desgosto. E aí teve uma outra que mandou. Quem não gosta da Anitta é homossexual, não saiu do armário, e isso, as coisas desse nível. E aí logo depois, alguém fez um comentário rebatendo, ela falou, mas você não deve julgar a Anitta. Não, mas peraí. Não pode julgar a Anitta, mas você julgar de homossexual, você julgar de tem que sair do armário, você julgar de diversas formas. A pessoa que te rebateu pode.
Teve uma menina que, uns 4 comentários seguidos, ela citava: não julgueis Jesus Cristo, não julgueis Jesus Cristo. Só que logo seguido no comentário dela estava: Anitta é incrível, idolatrando, Anitta é incrível. Se as mulheres fizessem o que elas fazem, os homens não achariam que são melhores que as mulheres. Hã? Não julgueis. 3 linhas para baixo, os homens acham que são melhores que as mulheres. Uai, você está dizendo, repetindo tantas vezes, não julgueis, é para você mesma, né? Porque você acabou de julgar. Eu dei uma provocadinha. É óbvio que eu dei uma provocadinha. Eu falei, mas peraí. Não julgueis, não julgueis, você falou 5 vezes, né? E por que você julgou os homens? O professor Hélio Couto, nessa encarnação, é homem. Ele também se acha melhor que as mulheres? Nem comentei que eu trabalho com as mulheres e papapá, nem vale a pena. E aí ele tive, né? Aí eu provoquei o intelectual e falei, é uma pergunta retórica, tá? A pessoa está de frente a frente com a sombra dela, mas não quer descer, não quer ver. E aí você confronta ela, você embasa, dá recursos do próprio mestre no qual ela está estudando, e ela fala, não, mas é a sua opinião. Não é a minha opinião. Eu vou falar pra você, muita coisa eu não tenho minha opinião. A partir do momento que eu estou no processo de ampliar a consciência, é melhor eu não ter opinião. Eu não estou dizendo para você não ter, tá? Estou falando sobre meu CPF, tá? Meu cadastro de pessoa física, eu estou falando. Por quê? Não adianta eu pegar um livro e falar, eu tenho minha opinião. Uai. Outro exemplo. Nós temos uma metodologia de trabalho, certo? Eu tenho mentores, né, no nosso trabalho, no meio da Ju. E a Ju constantemente, ela gosta de ver outros perfis com outra metodologia. Eu tenho um mestre, eu sigo ele. Lá atrás eu tinha uma opinião, ele veio quebrando. E eu sigo um mestre, eu sigo a trajetória desse. Então, o que eu vejo aqui, eu falo que eu chego a ser burro. É a mesma coisa do professor Hélio Couto. Eu chego a ser burro, porque eu vou seguir. Mas você não vai duvidar do professor Hélio Couto? Olha, duvidar, titubear, e eu não estou falando para você não fazer isso com seus mestres, porque inclusive a gente tem bastante estelionatário no Brasil e tudo mais, né? Questionar os seus mestres, enfim. Mas o professor Hélio Couto eu não questiono, não. Esse mestre que a gente tem na metodologia de trabalho, eu não questiono. É simplesmente a centelha agindo. E se eu for questionar, meu ego. Então é muito melhor eu abrir e deixar os conhecimentos vir que eu amplio minha consciência. E lembrando, não estou dizendo para você fazer isso. Sim, no Brasil nós temos que questionar. Não só no Brasil e tal. Acho que tomara que tenha ficado claro isso, né? Sim, questione. Sim, investigue. Sim. Mas a partir do momento que você falou, é ele que eu vou seguir, vamos, né? E aí tem que ser, de fato, a centelha, né, agindo, te mostrando o caminho e tudo mais, né? E muita gente, o João de Deus, né? Muita gente, inclusive famosos, com entrevista com ele, depois se mostrou uma outra personalidade, né? Então, mesma coisa do Will Smith. Eu sempre falo muito bem do Will Smith, né? Mas não é o mestre. Eu pego, modelo algumas coisas dele, tem comportamentos dele que eu não vou modelar. Agora, quando eu pego de fato o mestre, eu estou no grupo dele, eu faço os estudos dele, mas se eu vou continuar tendo a minha opinião, não vai funcionar, não vou ampliar minha consciência, não vou aprender e não vou evoluir, porque eu vou continuar tendo a minha opinião. Então, só voltando, para o professor Hélio Couto, eu chego a ser burro. Eu abaixo a cabeça e vou. Tá pegando? Abaixo a cabeça e vou, porque senão meu ego vai estar à frente. A minha opinião vai estar me tampando de ver o que é ver. Eu vou continuar. O professor Hélio Couto disse isso. Não, mas na minha opinião... Então, para que eu vou ler o professor Hélio Couto? E aí é a tendência, né, da gente ler, assistir só pessoas que falam o que a gente quer ouvir.
Porque isso alimenta nosso ego, reforça nossos comportamentos. E tá tudo bem, se a sua jornada é próspera, provavelmente você está sendo, mas está sendo próspera, está evoluindo, de fato está lidando com as suas sombras, está vendo cura, enfim, né? É um pouco... É simples analisar se está no caminho da prosperidade, se está no caminho da mediocridade, se está no caminho dos negativos, né? É simples a gente fazer uma autoanálise, né? Tem ataque de pânico, está tendo que tomar remédio controlado, né? Sempre uma sensação que alguma coisa ruim vai acontecer, tá fácil você identificar que você não está no caminho da prosperidade, né? Pô, tinha uma outra parte que eu queria pegar, eu vou ler os comentários, às vezes clareia. Sim, vai viver sempre. Urgente Cari for Blondes. Eu perdi, sim, vai viver sempre. Araceles, bom dia, Araceles. Lisiana, fala, Lu. Que bom poder assistir suas lives pela manhã. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que conheci a Júlia e os portais. Que incrível, Lu. Araceles é deusa nossa dos portais também, né? Será que a Araceles ainda está aqui? Eu também recebo o que ele fala com muita confiança. O que ele fala faz muito sentido para mim. E a sacada é essa, mesmo quando o professor Hélio trazer alguma coisa que não faça sentido, você fala, opa, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu acho que eu tenho uma oportunidade de ampliar minha consciência. Deixa eu pegar esse filme que ele citou e ver com olhos diferentes. Gente, quando você assiste o filme, o Clube da Luta agora voltou para Netflix, tá? Quando você assiste o Clube da Luta com o olhar do professor Hélio Couto, você assiste diferente. O professor Hélio Couto, ele já citou o filme O Clube da Luta nas palestras antigas umas 3 vezes. E quando ele fala de marketing arquétipo, se eu não me engano, no livro Marketing Arquétipos, ele também cita o filme O Clube da Luta, porque eles usam o arquétipo do pênis, tá? E inclusive o próprio filme traz, a gente vai usar o arquétipo do pênis no final e você vai cair e não vai perceber de tão rápido que vai ser. É incrível, o professor Hélio Couto cita umas 3, 4 vezes. E numa palestra recente, gravada em 2020, no Perguntas e Respostas número 1 ou 2, se não me engano, ele fala de novo o filme O Clube da Luta. Só que quantas pessoas assistiram o filme Clube da Luta com aquele olhar? De construção do caos, de ser o caos, de se transformar no caos. Né? Ele cita na palestra mais recente, né? Um momento no qual um cara quer um emprego, né? com a gangue muito louca, né? do Brad Pitt. E o Brad Pitt vira pra ele e fala assim, fica aí na porta então. E o cara toma chuva, toma sol, e não sei o que, e papapá, passa uns 3 dias o cara tá lá. Aí ele fala, você tá empregada. O professor falou, cara, isso foi incrível. Isso foi incrível, o cara mostrou que realmente queria o trabalho. O cara mostrou que realmente passaria por tudo. Esse cara é leal. Esse cara não vai te passar para trás, sabe? Só que a gente não assiste o filme nessa maldade de pegar o conhecimento que tem por trás, né? Oi, Vanessa. Por isso dos cuidados com os cabelos. Blondes é cabelos, né? Blondes, loira. Agora eu sou ruim de inglês. Mas eu já entendi a referência do cabelo. Vanessa, inclusive, no próximo encontro você precisa estar com a gente sobre o relato que você deixou lá na comunidade das deusas. Eu quero falar com você. Foi incrível, mas ainda identifiquei algumas coisinhas aí que pode estar travando, pode identificar umas pendências no relato, Vanessa. Ainda a gente não marcou, tá? Só para deixar claro, tem bastante deusa, né? Dos portais. Ainda não alinhei com a Ju a data do próximo encontro. Vamos ver. A Ju tá acabando de se organizar. Vamos ver se eu sento aqui com ela e a gente já fecha a agenda de live, de encontro e tudo mais. E a gente já divulga, tá? Vamos poder assistir, tal. A Lari mandou um puta que pariu. Eu sei que parte. Show! Claro, me avisem. Show, Vanessa. A gente divulga nas comunidades. Não, mas a Ju também põe nos stories e tudo mais. Então, se porventura a gente esquecer de te mandar, vai estar nas redes sociais, tá? Deixa eu só ver se eu lembro do último, porque assim, foi uma engasopada atrás da outra, né? Mas eu acho que a melhor, assim, para fechar com chave de ouro, foi: você vai usar o professor no culto de muleta?
Ah, lembrei o que eu queria falar. Então, por exemplo, eu abaixo a cabeça e sigo o professor Hélio, né? Aí a própria Ju me questionou e falou, mas Neto, o professor Hélio Couto, ele traz os catálogos dos arquétipos. E você, né? Você sempre usou os catálogos dos arquétipos. Eu sempre usou. E eu não digo que não é para você não ler o catálogo. Eu digo para você não se apegar ao catálogo. E uma coisa a gente tem que entender, né? Uma coisa que a gente tem que entender. O professor Hélio Couto foi precursor. Ah, não foi o professor Hélio Couto, não. Foi Jung. Não, bem. Não. Quem trouxe a sistemática na prática, desenvolveu uma ferramenta chamada ressonância harmônica. Se você ainda não entendeu que ressonância harmônica é o envio de informações arquetípicas e ressonância harmônica e arquétipo é a mesma coisa, você não entendeu? Ainda volta para o manual de aplicação da ressonância harmônica, página 1. Tá lá. O que é ressonância harmônica? Envio de informações arquetípicas. É a mesma coisa. Está te enviando informações dos arquétipos. Ele foi o precursor. Ele desenvolveu uma ferramenta espiritual nisso. Ele tinha que catalogar. Ele é o precursor, gente. Ele está trazendo a raiz, a base. E tanto é que nas palestras novas ele está tendo que explicar. Por quê? Porque o ser humano pega as coisas e desmonta, né? Entende de um jeito, pega um trechinho da palestra e já vai falar que a Anitta segue o professor Couto, professor Gani. E ele precisa catalogar, ele precisou catalogar, ele é o precursor. Ele precisa da base, a raiz. Quando a gente vai crescendo, evoluindo, entrando em mais camadas, né? E ele diz, gente, eu trouxe vários nichos de mercado, eu preciso que os meus discípulos prosperem isso, me ajudem, eu não posso pegar tudo, eu não consigo. Então eu trago a base, mas os meus discípulos vão se aprofundar. Estamos aqui, nós, eu e a Ju, aprofundando e te dizendo, não se apegue aos catálogos. Vamos aprofundar na conexão, vamos entender um pouquinho mais, neurotransmissores que eu estou sentindo, o que está chegando, porque o nosso objetivo é que cheguemos ao ponto de você ser mentorado pelos arquétipos, você conversar, bater papo com a Cleópatra e ela guiar a sua vida. Isso o professor do Couto não vai ensinar, porque é um nicho de mercado no qual ele precisa dos discípulos da equipe, lógico, nós não somos da equipe do professor, nós somos discípulos, para se aprofundar e para te trazer clareza e se aprofundar dessa forma. E o próprio professor do Couto fala, gente, eu fiz vários nichos, ele diz, eu fiz, e ele fez mesmo, ele é precursor de vários nichos de mercado. E ele precisa dos discípulos para se aprofundar. Por quê? Porque ele vai colocando a base. E nós trabalhamos na base do professor do Couto. Tanto é que quando o Cleópatra veio, trouxe o Júlio César, de mão dada, isso no plano espiritual, professor Hélio. Então, algumas coisas que você fala, tal, inclusive em palestra recente ele teve que, palestra recente gravada em 2020, né? No Perguntas e Respostas também, salvo engano, na terceira, bem no começo ele fala sobre arquétipos, porque ele fala ativar e desativar, né? Ele fala sobre ativar arquétipos, sempre falou lá atrás, só que e a gente trouxe conexão, porque ativar o ser humano já está achando que é ativar, interruptor de luz, eu vou usar arquétipo, né? E ele tá, gente, arquétipo é um negócio sério, tá? Não tem como você desligar e ligar o arquétipo igual a gente anda vendo e recebendo perguntas por aí. Então ele tem que, inclusive o professor, em palestra mais recente, ele vem desmistificando e reexplicando o que ele explicou há vários anos, em várias horas de palestra. E tem. E nós trazendo, gente, esquece o ativar arquétipo, esquece usar o arquétipo, usar arquétipo, você gosta de ser usado, por que você quer usar? Não se usa, é um trabalho em conjunto, né? Júlio César, também no manual de instruções da ressonância harmônica, é ele que faz o preâmbulo. Ele diz, é incrível para nós, que estamos no plano espiritual, poder viver uma experiência com você, que está no plano terrestre, sem nós precisarmos encarnar. Isso é uma conexão arquetípica. Com quem? Nesse caso, com o Júlio César. E aí você fala, vou usar o Júlio César. Não pode falar que alguém te usou.
Ah, meu ex me usou, a minha amiga me usou, mas eu vou usar os arquétipos. Ah, ué, né? Então até ele mesmo, recentemente, já teve que regravar palestras, explicar, gente, peraí, vocês estão fazendo confusão. Arquétipo é uma parada séria, não tem isso usar o arquétipo, ligar e desligar o arquétipo, né? E por isso que nós trouxemos, gente, é conexão, se conecta. E lógico, né, também trazendo livros de psicologia, trazendo livros, né, de relações humanas, de liderança, o termo é conexão, conecte com pessoas. Quer aprender a se conectar com a arquétipo? Você não se conecta com a sua mãe, bem. Você não conecta com um amigo, como é que você vai se conectar com um ser que está no plano espiritual? Se é difícil você se conectar com alguém que está no planeta Terra. Quer aprender a se conectar com o arquétipo? Ativar o arquétipo? Ué, conecta primeiro com seu filho, caramba. Com a sua mãe? Com alguém do seu trabalho de verdade? Agora, quando alguém no seu trabalho fala alguma coisa que você... Eu tenho a minha opinião. Você não se conecta nem com o professor, né? Como é que você vai se conectar com o seu arquétipo? Porque você continua tendo a sua opinião, então você não está conectado com o professor. Na minha primeira onda, pedi um monte de arquétipo, porque o livro Mentes Informadas tinha um monte. Agora pedi com mais sabedoria. Uou, Lu, show, incrível. Eu nunca tinha pedido nem arquétipo, nem consciência, né, que o professor Hélio, quando, né, por exemplo, Júlio César é consciência, né, mas é uma forma arquetípica de Júlio César e tudo mais. Ele é o mestre, né, eu falava dos meus objetivos, o que ponto que eu estou dando na jornada, dos meus objetivos, eu falava, manda o que tiver que mandar, né, manda o que tiver que mandar. Se eu ficar, é o que a gente ensina, se eu vou escolher, diferentemente da Cleópatra, por exemplo, o evento que a gente vai fazer de 2 a 5 de maio, você sentiu o chamado de Cleópatra, né? Inclusive essa pegada, a Ju já traz bastante nos vídeos, né? Você ouviu, você sentiu o chamado de Cleópatra? Então vem comigo, né? Não é você que está escolhendo, você foi escolhida, né? Sentiu o chamado de Cleópatra, né? Porque toda vez que eu escolho o arquétipo, e por mais que eu estude, por mais que ainda há interferência do meu ego, né? Então, até o Júlio César, quando ele apareceu para mim como mentor, Preto Velho apareceu para mim como mentor, para ajudar no trabalho, não foi uma escolha minha, né? Não foi uma escolha minha. E se fosse para ser uma escolha minha, eu já brinquei algumas vezes, né? Mas já tá antiga essas, pode ser que você não tenha visto essas. Eu falo, eu queria o Thor. Pelo meu ego, eu queria um Thor, um deus que solta raio, tem um martelo forte. Eu queria ele. Né? Pegando aqui o seriado Ragnarok, né, que traz o Thor nos tempos modernos, ele é o que chama a atenção dos outros deuses que estão usando o poder para o mal, estão usando o poder para benefício próprio. É o Thor que chega e fala, gente, a gente não pode usar os nossos poderes dessa forma. Ou seja, mostra uma ampliação de consciência muito maior. Eu queria um Thor. Mas não foi o Thor que apareceu para mim. Meu mentor espiritual, o Jorge, a primeira vez que ele apareceu para mim, eu acho que só para me sacanear, ele gosta de sacanear, ele apareceu como um pescador magrelinho fedendo peixe. Eu estava jogado num barco cheio de peixe, né? Isso em sonho, né? Lá no plano espiritual, ele pegou, deu a mão e falou, rapaz, levanta daí. E eu fedendo peixe, ele fedendo peixe, um magrelinho e tal. Eu falei, uai. E uma luz, né? Muito grande atrás dele, o cenário mudou, uma luz atrás dele. Eu falei, uai, quem que é você? Eu conheço a sua presença, eu conheço a sua energia. Eu sinto ela todo dia. Quem que é você? Ele deu uma risadinha, virou as costas e saiu andando. Aí no finalzinho assim, antes dele entrar pra luz e sumir, ele olhou pra trás e falou, eu sou o Jorge. Aí eu falei, você é meu mentor? Ele deu uma risadinha e saiu andando. Eu falei, pô, eu queria o meu mentor, meu pai de cabeça, eu queria um Thor. Não, mas não foi não. Tá, então, toda vez que eu vou, por mais que eu tenha conhecimento, vai ter interferência do meu ego, eu sou ser humano e tal. Enfim, né? Só fazendo a brincadeira, e por que eu nunca pedi arquétipo, né? na ressonância harmônica.
Eu acho que é isso, eu acho que deu para entrar bem em objeção de consciência, consegui trazer dois, três exemplos, né? E só para finalizar, um dos comentários mais engraçados, né? Eu falei, mas ó, né? Não sei se sabe, eu sou provocativo mesmo. Tem que ter provocação, tá? Só para você entender. Estímulo. Sem estímulo, a gente não muda, tá? Então, o que é estímulo? A origem da palavra estímulo, joga no Google. Estímulo vem do latim. Significa tridente. Tridente, aquele tridente. Ou seja, né, quando originaram a palavra estímulo, o que é a origem da palavra estímulo? Tem que requer dor. Dor é diferente de sofrimento, tá? Dor é uma coisa, sofrimento é opcional. Requer dor. O crescimento requer dor. A educação requer dor. O conhecimento requer dor. Requer mudança, requer alteração. Então eu provoco, eu cutuco, eu estimulo bastante. Eu falei, olha, eu trouxe 5 fontes. Aqui, para você entender, tá muito bem embasado, né? Aí a pessoa falou, não, mas você saiu falando, você citou livro, você citou professor Hélio Couto, você falou de mestres, mas e a sua opinião? Eu só fechei, a minha opinião pouco importa. Aí, a minha opinião pouco importa, se eu estou no processo de ampliação de consciência, a minha opinião pouco importa. Porque a minha opinião, estou embasando tudo aqui, ó, mas se a minha opinião for, eu acho a Anitta linda, maravilhosa, um trabalho incrível. Não adiantou nada. Eu recebi as informações do plano espiritual, não adiantou ler livro, não adiantou ler o Caminho das Palestras inteiro, pegou? Pra cima.